Olá, crianças, tudo bem? Boa tarde. Bom, nós hoje vamos trabalhar dois conteúdos de duas matérias diferentes. Nós vamos falar em geografia sobre a vegetação e em português onde e aonde. Vamos ver a diferença entre eles. Nós vamos começar com geografia. Esse conteúdo se encontra nas páginas 256 e vai até a 263, tá? Hoje, vocês farão atividade apenas no livro de geografia e no livro de português. Então, vamos lá. Nós hoje vamos estudar a vegetação que é presente no nosso país. Nós sabemos que o Brasil é um país muito grande, é o maior país da América do Sul e a extensão dele é continental, porque vai de uma ponta do continente até outra, no continente América do Sul, onde nós moramos. Então, nós vamos ver que a vegetação no nosso país, ela é muito diversificada. Nós temos vários tipos. Elas são a floresta amazônica, a mata atlântica, mata de araucárias ou mata dos pinhais, mata dos cocais, campos ou pampas, cerrado, caatinga, vegetação do Pantanal ou vegetação pantaneira, restinga e manguezais. Então, todas essas vegetações aqui, elas fazem parte do nosso país. Nós hoje, então, vamos falar sobre cada uma delas. Vamos começar com a floresta amazônica. É uma das mais importantes do mundo, pela sua extensão e porque abriga enorme variedade de espécies de plantas e animais. Ela depende do calor e das chuvas constantes, e sua existência está associada aos rios da região. Parte dessa floresta é frequentemente inundada pelas águas desses rios. Nas partes não inundadas fica a mata de terra firme, onde estão as árvores mais altas, com mais de 50 metros de altura. E nós sabemos também que a floresta amazônica ela é conhecida como o pulmão do mundo. Por quê? Porque nós sabemos que nós precisamos das plantas porque elas purificam o nosso ar. Então, o mundo todo precisa da floresta amazônica por ter uma extensão muito grande. E nós sabemos também que a floresta amazônica tem sofrido muito com as queimadas, o desmatamento. Não só a floresta amazônica, mas a Mata Atlântica também sofreu muito. Nós vimos em história por conta do pau-brasil, né, ser predominante lá. Então, vem de muito tempo isso das queimadas e do desmatamento. Nós sabemos que isso é totalmente prejudicial não só à floresta ou aos animais, mas a nós seres humanos que dependemos disso. Nós vamos falar agora sobre a Mata Atlântica. Assim como a floresta amazônica apresenta grande biodiversidade, mas está ameaçada pela urbanização. Segundo o IBGE, quase 60% da população vive em cidades próximas à região da mata. Em 1500, a Mata Atlântica estendia-se por áreas de todo o litoral do território brasileiro, mas ela foi sendo devastada pelas atividades humanas e hoje ocorre em áreas isoladas, como nas serras do Mar e da Mantiqueira, na região sudeste do Brasil. Agora nós vamos falar sobre a mata de araucárias, que também pode ser conhecida como mata dos pinhais. Ocorre principalmente no sul do Brasil, onde há chuvas bem distribuídas ao longo do ano e as temperaturas são mais baixas. Como o próprio nome diz, nesse tipo de vegetação predominam as araucárias, árvores grandes que chegam a 50 metros de altura, com folhas estreitas e duras que crescem em galhos bem abertos. Sua semente, o pinhão, é comestível. Por ocorrer em solo muito fértil, a terra roxa, essas áreas foram sendo desmatadas e utilizadas para a agricultura e atualmente a mata de araucárias está preservada apenas em pequenas áreas. Agora vamos falar sobre a mata dos cocais. É constituída de palmeiras, com predominância do babaçu e em menor ocorrência da carnaúba, dos quais são extraídas matérias-primas, como a produção de óleo, cera, sabão e fibras. Por exemplo, ocorre principalmente nos estados do Maranhão e do Piauí. Agora vamos falar sobre os campos, que também são conhecidos como pampas. É um tipo de vegetação formada principalmente por plantas rasteiras, como o capim e a grama.
Às vezes aparecem algumas árvores isoladas perto de rios ou riachos. Trata-se de uma vegetação típica do sul do Brasil, que se desenvolve em áreas planas. Agora nós vamos falar sobre o cerrado. É formado por campos, arbustos e árvores baixas, de tronco retorcido e casca grossa, que crescem afastadas umas das outras. Em algumas áreas, a vegetação pode se tornar mais densa, com aspecto semelhante ao de uma floresta. O cerrado ocupa extensas áreas da região central do Brasil e contribui para a proteção dos recursos hídricos abundantes nessa região. Há grandes áreas do cerrado ameaçadas pela expansão da agricultura e da pecuária. Então, nós sabemos também que outro mal que tem ocorrido no nosso país é essa expansão da agricultura e da pecuária, porque eles acabam desmatando, né, as árvores, as florestas, para poder abrirem espaço para plantar e também abrir espaço para a pecuária. A gente sabe que nós precisamos, porque fornece alimentos para a gente. Só que tem que ser de maneira controlada, porque não adianta a gente ter alimento para comer, mas não conseguir respirar o ar, porque sem as árvores a gente não consegue. Nós vamos falar sobre a caatinga. A caatinga ocorre na região de clima semiárido do Brasil. É formada de arbustos e pequenas árvores, em geral com folhas pequenas e espinhosas, que ajudam as plantas a reter melhor a água necessária para a sua sobrevivência nos períodos de seca. Há também algumas espécies de plantas que armazenam água em seu interior e são usadas como alimento pelos animais dessas regiões, servindo em épocas mais secas como seu único meio de sustento. Nós temos o exemplo do cacto. O cacto, ele geralmente está em locais onde, no deserto, onde o ambiente, né, é semiárido, que não contém muita água. Então, dentro do cacto, ele retém a água. Para quê? Porque os animais consigam se alimentar e também ingerir água nos momentos em que a seca está muito grande. Nós vamos falar agora sobre a vegetação do Pantanal, ou como também é conhecida, a vegetação pantaneira. É constituída por diversas formações vegetais, campos, cerrado e floresta. Ocorre exclusivamente na planície do na planície do Pantanal, localizada na região centro-oeste do Brasil. Por 3 meses do ano, a estação das chuvas, a maior parte das terras permanece coberta pela água que transborda dos rios. Nela vivem inúmeras espécies de animais. Atualmente, a área vem sendo afetada pela criação de gado, pela exploração mineral e pela contaminação por agrotóxicos utilizados na agricultura. Vamos falar sobre a vegetação litorânea, que ela é composta pela restinga e pelos manguezais. A vegetação litorânea, que já diz do litoral, como eu falei, são compostas por esses 2 tipos de vegetação. Vamos falar sobre as restingas. São um tipo de vegetação formado por gramíneas, arbustos e pequenas árvores adaptadas ao solo arenoso. Elas foram quase totalmente destruídas pela ocupação humana, mas ainda existem áreas preservadas, algumas são utilizadas para estudo. Os manguezais podem ser encontrados em vários trechos do litoral brasileiro. Esse tipo de vegetação se desenvolve na beira de rios, em áreas que são inundadas pela maré, onde há solos lodosos com aspecto de lama mole e escura. São importantes para o ambiente, porque neles se abrigam e se reproduzem diversos animais marinhos, o que garante a vida a uma grande diversidade de espécies de animais. Nós vamos falar agora sobre a importância de todas essas vegetações. A vegetação, independente de suas características, é muito importante para a reprodução da vida animal e também para a preservação dos solos, pois evita a erosão, especialmente às margens dos rios. No entanto, o desmatamento para a extração de madeira, as queimadas e a transformação das áreas com vegetação em pastagens e áreas agrícolas, assim como a destruição de mangues e restingas, principalmente pela ocupação urbana, vem alterando completamente as paisagens naturais do Brasil.
a conscientização sobre a importância dos diferentes tipos de vegetação para a preservação da vida na Terra e uma mudança radical de atitude por parte do ser humano são medidas necessárias para a manutenção do equilíbrio do planeta em que vivemos. Agora nós vamos para as atividades. Aqui na página 262 vem um mapa, tá assim no número 1. Observe os mapas abaixo. Olha só, no mapa de número 1, vocês têm o nome de todas essas vegetações aqui e a cor, né, na legenda. E tá mostrando aonde é a sua predominância. A gente tem aqui, ó, a floresta amazônica. Ela predomina aqui mais na região norte. A gente tem aqui o cerrado, na região centro-oeste. Então, vocês vão ler a legenda e vão localizar aonde tem a maior predominância dessas vegetações aqui. Já no mapa de número 2, a gente tem a vegetação atual. Tudo que está de vermelho foram devastadas. Todas as vegetações que estavam aqui, nessas áreas onde vocês podem ver no mapa de cima, que está de vermelho é porque foi devastada. Então, vocês, para responderem à página 263, terão que observar esses mapas. Tá assim no número 1, letra A. Com base no mapa 1, descreva a distribuição da vegetação natural no Brasil, apontando as regiões de maior ocorrência. Então, o que vocês vão fazer aqui? Lembra que eu falei aqui, ó, a floresta amazônica, ela está mais predominante na região norte. É isso que vocês irão fazer. Por exemplo, vocês vão colocar floresta amazônica, região norte, cerrado, região centro-oeste. Por exemplo, vegetação litorânea, a gente tem predominância a vegetação litorânea. A gente tem nos estados do sul, do sudeste, do nordeste. Então, vocês vão ter que fazer isso. Observar aqui qual é a vegetação e quais são as regiões em que ela está, onde ela é mais predominante, tá? Letra B. Comparando os dois mapas da página anterior, o que ocorreu com a vegetação natural do Brasil ao longo do tempo? Então, a gente tem aqui uma predominância onde nós temos todas essas vegetações e no mapa de baixo, as áreas que estão em vermelho é porque foi tudo devastado, desmatado. Então, o que ocorreu entre a vegetação natural e atualmente? Letra C. Qual tipo de vegetação natural ocupava a maior área no território brasileiro? Qual é a situação dela atualmente? Ela se encontra conservada ou muito desmatada? Então, qual é a vegetação que a sua predominância é em maior no Brasil inteiro? Então, vocês vão observar o mapa e ver. E vão dizer se ela está preservada ou desmatada. Letra D. Quais tipos de vegetação foram mais desmatadas? Então, vocês vão olhar aqui no mapa de baixo e vão ver quais vegetações foram mais desmatadas. E, por último, a letra E. Qual vegetação natural predominava no estado onde você mora? Ela se encontra conservada ou a maior parte foi desmatada? Então, vocês vão olhar aqui, Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a gente tem a vegetação litorânea e temos também a Mata Atlântica. Então, essas duas predominavam aqui. Agora, a maior parte delas foi desmatada ou está conservada? Olha aqui, o Rio de Janeiro está praticamente todo em vermelho. Então, quer dizer que foi o quê? Desmatada. Então, vocês coloquem aqui. Agora, nós vamos para o livro de português. Esse conteúdo se encontra nas páginas 298 e 299. Então, vamos lá. Nós vamos ver a diferença e quando nós devemos usar o onde e o aonde. Olha só. A palavra onde sugere em que lugar. Onde indica o lugar em que alguém está ou em que algum fato ocorreu. Então, olha só. Quando vocês forem escrever um dos dois, vocês podem também trocar. Se em que lugar se encaixar,
vocês sabem que é onde. Mas vocês também podem analisar a frase. Por exemplo, tem que ser, indica um lugar em que alguém está ou que algum fato já ocorreu. Então, eu tenho aqui, onde você estuda. Se eu troco em que lugar você estuda, não dá certo? Então, é onde. Agora, aqui, aonde sugere para que lugar. Aonde indica ideia de movimento e direção. Então, o fato ainda não ocorreu. Uma pessoa, por exemplo, está indo para algum lugar. Então, se encaixar também para que lugar, a gente pode usar o aonde. Então, aqui, aonde você está indo? Para que lugar você está indo? Aonde? Então, e analisando também a frase, a gente vê que não está dando ideia de movimento, a pessoa está indo para algum lugar. Então, a gente sabe que é aonde. Então, vamos para essa atividade. Número 1. Complete as frases com onde ou aonde. Depois responda as perguntas oralmente. Então, vocês vão analisar a frase e também vão fazer a substituição para saberem se é onde ou aonde. Página 299. Escreva perguntas usando onde ou aonde para as respostas a seguir. Veja o exemplo. Prestem atenção aqui. O exemplo é... Primeiro, vocês vão ter a resposta, tá assim. Papai estacionou o carro na esquina. Onde papai estacionou o carro? Nas questões anteriores, nas questões seguintes, vocês vão fazer a pergunta. Olha só, tá assim. Estou levando meu cachorro ao veterinário. Você vai montar uma pergunta para essa resposta. Pode ser, aonde você está levando seu cachorro? Aí a resposta já tem, estou levando meu cachorro ao veterinário. Na letra B, por exemplo, eles se esconderam atrás da porta. Lembra que se for um fato que já ocorreu, é onde? Então, onde eles se esconderam? Eles se esconderam atrás da porta. Analisem a frase e também façam a substituição para ver se está certo. Então, aqui vocês vão fazer a pergunta, tá? E no número 3, vocês vão escrever uma frase usando onde e outra frase usando aonde. Lembrem dos macetes que eu dei, tá? Para que vocês consigam fazer uma frase usando onde e uma frase usando aonde. Bom, nossa atividade de hoje acabou, tá? Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, a atividade de hoje é somente no livro de português e geografia. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Beijinhos e tchau!